esse país, pra ver se um dia eu te seja feliz. Guardando as recordações do tempo em que já vivi, da terra em que já vivi, pelos caminhos que eu te amei. Amei, 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 amei. Eu, atrás do trio elétrico eu vou. Eu sou independente, o seu terror. Oi, turma! Sextou, turma! Sextou, turma! Bota pra subir, turma! Tap na telinha, ó! Acabou a primeira rodada da Libertadores da Sul-Americana. Os brasileiros relativamente foram bem, né? São Paulo, Palmeiras, Flamengo ganhou. O Grêmio ganhou na Sul-Americana. O Corinthians perdeu. Fortaleza perdeu. Juntando Sul-Americana e Libertadores. E com isso, mano, vou mandar pra vocês aí. Tem um corintiano. Gosto dele. Gosto das análises dele. Mas nessa análise eu discordo dele. Ele falou que nenhum time brasileiro tem tradição na Libertadores. E ele falou principalmente São Paulo e Palmeiras, que falam que tem tradição na Libertadores. Vou mostrar para você o que ele falou, mas São Paulo e Palmeiras tem sim tradição na Libertadores. Tá muito esse assunto em alta hoje em dia, né? Principalmente pelas paradas que o Corinthians faz em torneio internacional. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá com o dedão no like aí, tá certo, mano? Deixa o seu gostosinho. Vou deixar o link da WM Camisa de Time. Pra você que tá afim de ter uma camisa boa, bonita e barata, vai na WM, clica no link, vai nos comentários, clica no link dos comentários, vai lá no grupo do WhatsApp, no catálogo, vai ter todos os catálogos. O link é o grupo do WhatsApp deles. Vai ter todos os catálogos da camisa da WM, o melhor preço do mercado. Pera aí. Enzo, conhece o bem? Ô, caralho. Pera aí, mano. Deu uma propaganda aqui, ó. Ben Mendes, conhece? Ele é o Celso Russomano, aqui de Minas Gerais. A senhora respeite o meu trabalho. O meu trabalho é sensação de processo. Faça o que a senhora quiser. Não é válida a cláusula penal superior a Ben Mendes, conhece ele? 10% do valor da dívida. Não é válido. Não interessa se está escrito no contrato. Ele é o Celso Russomano de Minas Gerais. Celso Russomano, o cara peitou ele esse dia aí, você viu aí? Você viu? O senhor está querendo fazer que a consumidora tenha que suportar o Celso Russomano peitou ele aí esse dia aí. Você respeita o código de defesa do consumidor. Vamos falar do jogo aí. Mas então, meu querido, vamos falar aí do que o corintiano Kaká Catalão, do canal do Povo Escolhido. Eu gosto dele, sou fã do Kaká. Gosto das análises dele, até quando ele fala sobre o Corinthians, ele não tem muita papa na língua. O Corinthians pode estar numa fase muito boa, mas se ele vê coisa errada no Corinthians, ele não abafa, ele não fala pra não ter crise porque o time tá bem. Não, ele fala, o que tá de errado ele fala, eu gosto dele. Eu sou meio parecido com ele, sabe? Ele ama o Corinthians pra caralho. E ele não passa pano pra nada. E é isso que tem que ser. Tá certo? Só que nessa análise que ele fez sobre os times que têm tradição na Libertadores, tudo, eu acho que nessa eu discordo dele. Tá certo, mano? Vou falar aqui, ó. O Kaká Catalão falou que nenhum time brasileiro tem tradição na Libertadores e ele falou principalmente São Paulo e Palmeiras. Mas ele comparou, daí eu vou mostrar. Deixa eu mostrar o vídeo, e depois eu dou a minha opinião, certo? Minha vida é dançar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações do tempo. Ai. Então vamos lá. Vamos pegar o porco. Tem 3 títulos. Grandões. Então vamos. Vocês não são grandões. Então vamos lá. Vamos pegar o porco. Tem 3 títulos. Assim como o Santos, assim como o Flamengo, assim como o São Paulo, assim como o Grêmio, né? O Porco jogou 4 finais para ganhar a primeira. Apanhou a vida inteira. Até alguns anos tinha a mesma uma Libertadores que o Corinthians tinha. Mas hoje eles têm 3, verdade, parabéns. O Estudiantes de La Plata tem 4. Cansei de falar isso aqui. O Olímpia do Paraguai tem 3. Corinthians não tem tradição em Libertadores, verdade, nenhum brasileiro tem.
Nunca foi o nosso campeonato. Nunca foi uma coisa dos brasileiros. O Porco tem 3, parabéns. Nunca ganhou de ninguém, mano. Nunca ganharam de ninguém. Qual a história desses caras com o Boca, que surra eles igual cachorro? Com o River, com o Peñarol, eles perderam o final pro Peñarol. Perderam o final pro Estudiantes, que eu acabei de citar aqui, que nem grande é na Argentina. Ou seja, esses caras pagarem de nós somos foda em Libertadores, não são. Vocês são igual a Olímpia do Paraguai. Olha o Bambi. O Bambi ganhou 3, legal. Ganhou do New Kids on the Block, né, a primeira. Depois ganhou da Católica, é o tipo o time da PUC do Chile. E ganharam do Furacão do Paraná. Porra! Que história esses caras têm contra o Boca, contra o River, contra o Peñarol, contra o Independiente? Aliás, eles perderam uma final pro Independiente. Não tem nenhuma. Mas eles têm 3, é verdade. Mas eles não são fodão. Eles têm o mesmo número de títulos que o Olímpia do Paraguai. Nós que somos ruins nessa merda, não são eles que são bons. Esse é o Kaká Catalão. Nessa eu discordo dele totalmente. Vamos lá, por quê? Irmão, o Kaká Catalão tá querendo justificar o fracasso do time dele em torneios internacionais, desmerecendo os rivais do Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Pode ser, em relação aos outros times da América do Sul, os times brasileiros não têm tanta tradição iguais eles. Mas no Brasil, os times brasileiros, no Brasil, são os times que ele falou, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Santos, Flamengo, tem tradição, velho. Os times brasileiros em relação ao Corinthians, São Paulo e Palmeiras em relação ao Corinthians, não, o Corinthians é irrelevante na Libertadores em relação aos seus rivais. É isso. Ele pode estar certo. O Olímpia tem tradição na Libertadores, o Estudiantes tem tradição. Tradição não quer dizer que você vai ser campeão de nada, mano, mas tem tradição. A tradição você se conquista, não importa se você é grande ou pequeno. A tradição você se conquista, você vai ganhando com o tempo e não vai se apagar. Tradição não se apaga, irmão. Tradição não se apaga. O São Paulo não ganha a Libertadores há 20 anos. O Boca não ganha a Libertadores há 18 anos. A última Libertadores do São Paulo foi em 2005. A última Libertadores do Boca foi em 2007. E o Boca é tradicionalíssimo em Libertadores. É isso, Kaká. Por exemplo, quando ele fala do Palmeiras. O Palmeiras, antes dele ganhar a primeira Libertadores, ele tinha chegado em 4 finais. Perdeu as 4, mas chegou, mano. 4 finais. Tá certo? O São Paulo chegou em 6 finais. Não interessa os adversários, realmente. Os adversários nas finais contra o São Paulo, nas finais da Libertadores, é tudo de time pequeno. News Old Boys é time pequeno, Atlético Paranaense é time pequeno e a Universidade Católica é um time grande lá do Chile. Realmente, a final do Corinthians contra o Boca é uma final grande pra caralho. Mas em compensação no Mundial de São Paulo, Liverpool, Milan e Barcelona, que nós pegamos e ganhamos dos 3. E eu quero que se foda. O São Paulo pegou time fraco ou não. Nessa eu discordo do Kaká Catalão. Ele tá querendo desmerecer os outros para justificar o fracasso do time dele em torneios internacionais. Pode ser, realmente, na Argentina, o Independiente tem 7. O Independiente é um do grandão da Argentina. Independente, Boca, River, Racing e o São Lourenço. São 5 grandes lá. Faz muitos anos que o Independente não ganha, mas é tradicional. O Independente não é o maior time da Argentina, beleza, mas na Libertadores é tradicional, rapaz. É isso, cara. Eu acho uma bobeira. A gente fala tudo. Por exemplo, o São Paulo não tem tradição na Copa do Brasil, cara. E tá tudo bem. Nós queríamos ganhar uma Copa do Brasil pra nós ter ela. É pronto. Eu acho que se o Corinthians ganhar mais uma Copa do Brasil, ele vai melhorar muito o seu currículo na competição. Mas por enquanto não tem, Kaká Catalão. O São Paulo e Palmeiras em relação ao Corinthians na Libertadores, ele é tradicional e o Corinthians não é. Ele comparou São Paulo e Palmeiras ao Olímpia do Paraguai. O Olímpia do Paraguai tem 3 Libertadores. É tradição, chegou em final e tudo mais, cara. Ele falou que nenhum time brasileiro tem tradição na Libertadores. Tem. São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Na história da Libertadores, irmão, eu acho que 3 times na história da Libertadores foram o ápice de tradicionais da Libertadores. O Santos, na época do Pelé. Aí o Santos foi o primeiro bicampeão. Depois do Santos, aí vem outros times que ganhou a Libertadores, mas ninguém era bicampeão. E o Santos chegava a tudo. Aí vem o São Paulo de Telê, que ganha o bicampeonato. E passa um monte de número, passa a ser o time com mais tradição. E agora o Palmeiras é o time com mais tradição. Aí depois vem os outros. Pra mim é São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, tricampeão.
o São Paulo, eu acho que é os tricampeão, né, mano? Os bicampeão, acho que tem também. Internacional, Cruzeiro. Isso não quer dizer nada, porque os caras não ganham muito tempo. Não ganha muito tempo, mas não tem tradição. Pra você ter tradição no campeonato, você não precisa só ser campeão. Você precisa estar disputando todo ano. Você precisa estar chegando nas finais. Você precisa estar disputando ela todo ano. Estar disputando finais todo ano. É isso, mano. Ele falou mais aqui, mano. Quer ver, ó? Ele falou mais aqui. Ele falou mais, ó. Mas a Libertadores que o Corinthians ganhou foi espetacular, velho. Ele falou mais aqui, ó. Triste ver corintiano sendo pautado pelo Sormani. Esse pobre coitado do Sormani. Gente que repete o argumento de que o Corinthians surgiu em 1990. Até 90 o Corinthians não era nada. Contar um negócio pra vocês, pro Sormani. Quando o Santos conquista seu primeiro título, em 36, o Corinthians tinha 8. Quando o São Paulo surge em 35, o Corinthians já tinha 8. É assim, é triste falar isso. Tem que ensinar isso, tem que explicar isso, é constrangedor. Mas é a vida, se tem que explicar, a gente vai explicar. O time que fazia excursão pra Europa, antes do Santos do Pelé, era o Corinthians, de Cláudio Luizinho Baltazar. As imagens do rei da Suécia entregando, puxando o saco do Cláudio, estão aí. É só jogar no YouTube que vocês vão achar. Enfim, isso antes do Pelé. Isso antes do Pelé. Campeão da primeira taça, da pequena taça do mundo em 53, batendo 2 vezes no Barcelona. A Taça Rio, que os porcos batem no peito pra falar, depois mudou de nome, saiu do Rio, claro, tinha que mudar de nome, veio pra São Paulo, o torneio internacional Charles Miller. Em 55 tinha Pearol, Benfica, outros times, o Corinthians ganhou. Entendam isso, olha que sensacional que eu vou falar agora. Só o Corinthians tinha tradição internacional. Os outros não tinham. Não é sensacional isso? Tem corintiano que não sabe disso. Mas eu tô aqui, fica tranquilo. Tem corintiano que não sabe disso e passa vergonha. Baixa a cabeça pra time pequeno. Compra o barulho desses caras. Baixar a cabeça pra time pequeno. Então, mano, nessa análise aí, ele fala da história do Corinthians. E ele fala toda a história do Corinthians, que o Corinthians tem tradição lá antigamente, tudo antes do Pelé. E ele enaltece a história do Corinthians internacionalmente. E no outro vídeo, ele esculacha a história do São Paulo e do Palmeiras na Libertadores. Entendeu? Não adianta, no futebol a gente vai ser sempre coerente pra puxar pro nosso lado. Pra gente defender o nosso time, a gente vai ser sempre incoerente. Nessa aí pra ele justificar o que o Sormani falou, acho que o Sormani falou que o Corinthians era bairro, essas coisas. O Sormani também cagou na boca. O Corinthians é... Ele, pra justificar a fala do Sormani, ele fala que o Corinthians ganhou torneios internacionais lá na década de 1950 e tudo mais, antes do Pelé e tudo, que o Corinthians era o time mais tradicional lá antigamente, beleza. Enalteceu a história do Corinthians internacionalmente. E no outro vídeo que eu vou ser primeiro, ele esculacha a história do São Paulo e do Palmeiras na Libertadores. O São Paulo ganhando lá, ele dá uma esculachada nos adversários do São Paulo, né? E ele fala que o Palmeiras não tinha ganhado Libertadores, tinha chegado em quadro, mas tinha perdido, mas chegou, mano. É mais ou menos isso. Gosto do Kaká Catalão, gosto dele, sou fã, acompanho ele, mas nessa fala dele eu discordo dele. Mas isso, cara, é resenha de clubismo, irmão. Pra você defender o seu time, você vai desmerecer o outro. Isso é... Você não pode fazer isso na tua vida. Pra você querer enaltecer você, não desmereça ninguém, entendeu? Pra eu enaltecer pra me enaltecer, me elogiar as minhas vitórias, eu não vou desmerecer o cara que tá do meu lado e tudo mais. Agora, no futebol, não adianta. No futebol, relacionado a futebol, a nossos times, a gente é hipócrita e incoerentes. Eu me incluo nessa também, mano. Eu me incluo nessa. A gente é hipócrita e incoerentes. Ao mesmo tempo que o Catalão enaltece a história do Corinthians internacionalmente lá na década de 50 tudo, ele esculachou a história de São Paulo e Palmeiras. Ele esculachou que o São Paulo tem 3 títulos de Libertadores contra times pequenos. E daí? Que o Palmeiras nunca ganhou do Boca e tudo mais. Palmeiras tricampeão de Libertadores. O São Paulo já eliminou. O São Paulo perdeu a primeira Libertadores por Independente. O São Paulo elimina o River. O São Paulo já eliminou o River
de 3 Libertadores, irmão. Já perdeu uma Supercopa, a Libertadores. O São Paulo perdeu Supercopa pro River. Libertadores do São Paulo, São Paulo eliminou o River de 3 Libertadores. Pro Boca, o São Paulo pegou poucas vezes o Boca em Libertadores. O São Paulo pegou o Boca em Sul-Americana, em uma final da Sul-Americana que ele elimina o Boca, e ele perde uma final de Recopa. Na Libertadores, o São Paulo, acho que se brincar, o São Paulo pegou o Boca lá atrás. A Argentina é freguês do São Paulo, cara. Argentino no Morumbi vem, apanha sempre pro São Paulo. Apanha sempre pro São Paulo. Eu acho que tradição não é só de Libertadores. Por exemplo, o São Paulo, pode ser em relação a título tudo, o São Paulo fica atrás de seus rivais. Aí tá tudo bem, cara. O São Paulo em Copa do Brasil, ele é pequeno. Ele tem o mesmo título que Santo André, Paulista de Jundiaí, Juventude. E tá normal. Nós queria ganhar uma Copa do Brasil para nós ter ela. Se o São Paulo ganhar mais 2 Copas do Brasil, aí fica bom. Eu acho a mesma coisa do Corinthians. Se o Corinthians voltar a ganhar a Libertadores, passar e chegar, aí fica bom. O São Paulo chegou em 10 semifinais de Libertadores. Chegou em 6 finais. O Corinthians chegou em 2 semifinais e uma final. Então, o São Paulo, em relação ao Corinthians, ele nem se compara na Libertadores, tá certo? Essa é a minha opinião. O Kaká deu a dele, eu dou a minha e é isso aí. Valeu, tamo junto, é nóis, tchau.